alguns temas que foram conversados, tá lá no Inteligência Condominial, a playlist Seguro Condominial. Lisiane, tudo bem? Como é que foi de festas? Olá, pessoal, muito bem. Passei com a família, com meu esposo amado, minha filhinha linda. Estamos aí voltando, começando o ano com força total, né? Então, para começar o ano, a primeira pergunta é do Charles, ele é síndico em Mato Grosso. Por que fazer o seguro condominial? Por que fazer o seguro condominial? Primeiro, é obrigatório. Se o síndico não fizer, ele assume todas as responsabilidades dos incidentes e acidentes que ocorrer dentro do condomínio. Bom, então vamos lá, é obrigatório por lei, né? Primeiro, é obrigatório por lei. Se não fizer, o condomínio pode, inclusive, ser multado. Segundo, se o condomínio não tiver seguro, o síndico vai responder por qualquer acidente que vier a acontecer dentro do condomínio. Ele pode responder civilmente e criminalmente. É claro que o seguro ele não abrange as questões criminais, né? Só a parte civil. Mas eu acho que só aí já dá para ele sentir a responsabilidade que ele tem, o síndico. E é outra coisa, né? A gente estava conversando agora anteriormente com o Cleiton, né? Muitas vezes o barato sai caro, né? Você contrata um seguro que não te atende, né? E aí... Eu tenho que rir, gente, porque são 20 anos no ramo e eu te falo. Toda vez que o síndico só vê a questão de preço, ele vai ter problema na hora de usar o seguro, porque pensa que está contratando uma coisa e, na verdade, está contratando algo que talvez não vá atender no momento que ele precisar, da forma como ele quer ser atendido. Tá? A seguradora vai atender dentro daquilo que foi contratado. Né? Verdade. Ô, Miss, tem alguma dúvida sobre seguro, cara? No seu condomínio você já percebeu se tem seguro lá ou não? Não, em relação a isso, não tive dúvida, não. Eu sei que lá tem muita segurança. Tem uns velhos que ficam lá na portaria. É muito seguro. Cara, esse programa é muito doido, é bom demais. Eu me amarro aqui, velho. Problema, Thiago. Dependendo da segurança do seu condomínio, é melhor. Ô, Thiago, quando você for fazer a pergunta, você avisa a pessoa primeiro. A pessoa tá lá olhando a mensagem do amor, que o amor ficou feliz que escutou o negócio na rádio. Aí o que tá lá sonhando. E aí, o que você acha do aquecimento global? Eu acho que tá calor mesmo hoje. Sim, todo mundo tem que estar aqui presente, corpo e alma. Não adianta que. Não, assim, só de ter detetizado eu já tô em segurança. Então, verdade. As baratas já morreram. Jesus amado. Seguro cobre, hein? Seguro cobre. Seguro cobre acidente com barata? Por exemplo, a barata voa e acerta. Eu acho o seguinte: foi um acidente. Se você for processar a barata. Tudo bem. Não, eu vou processar o condomínio que não matou a barata antes da barata me acertar. Ah, entendi. Entendeu? É porque assim, se detetizou o condomínio, tem que detetizar o condomínio, tem que matar a barata. Se não matou, a empresa não prestou um bom serviço. Se a empresa não prestou um bom serviço, eu posso processar, entendeu? Agora, isso aqui, vamos voltando aqui pro nosso segundo condomínio. Se a barata ficar lá, filha da puta. O problema é se a barata processar o condomínio. Se a barata Lisiane, então voltando aqui no nosso quadro seguro condominial. Meu amado, esse programa. Vamos lá. Tô com o síndico, quer dizer, com a síndica Patrícia, é de Santos. Ela fala o seguinte, o condomínio foi assaltado e utilizado quase todo o dinheiro para a indenização dessa cobertura, certo? E ela pergunta o seguinte, se acontecer um novo sinistro, como é que funciona se o valor for acima do que ela tem? Como é que funciona nesse caso? Repete a pergunta. Vamos lá, roubar, por exemplo, eu tenho a cobertura cobre 100 mil reais. Houve um roubo no condomínio e para indenizar foi gasto 80 mil. Ela fala, na próxima indenização, como é que funciona no próximo fato que for ocorrer lá? Ela vai ter que fazer um endosso
para poder Não é obrigado, repor né? o valor. Não é obrigado. Porém, se ela contratou 100 mil e o condomínio recebeu 80 de indenização, ela só vai ter 20. Então, o próximo fato ocorrido no Exatamente, decorrer ela da pólice, ela tem que 20 mil. solicitar ao corretor para fazer um endosso, se ela quiser restabelecer o valor da cobertura, ou então, se ela não quiser, ele vai ter 20 mil para a próxima indenização. Nesse caso, qual cobertura eu posso contratar para proteger o condomínio com mais qualidade? Nesse caso de assalto. Nesse caso, é a responsabilidade civil do condomínio. RC Síndico mesmo? RC Condomínio. RC Condomínio, RC né? Condomínio, O exatamente. que é esse RC Condomínio? A responsabilidade civil do condomínio, ela serve para todo e qualquer tipo de indenização que o condomínio vier a ter que pagar por prejuízos causados a terceiros. Nessa situação aí, o condomínio sofreu um assalto. Então, se ele sofreu um assalto, ou o cara, provavelmente ele deve ter vindo com a mão armada e aí rendeu o porteiro e entrou e fez a ação, né? Então, nesse caso, a responsabilidade civil do condomínio, nessa situação. Ou de bola, né? Também ficar das baratas para utilizar isso aí, né? Será que foram as baratas que assaltaram o condomínio, gente? Depende do que foi roubado. É verdade. Ai. A Zélia, ela não sorri, ela é uma coach muito séria. Acho que ela é coach anti-sorriso, né, Zélia? Eu tô impactada ainda com a resposta que eu não dei pra ele anteriormente. Você falou, isso que eu falo, no eu tô bastidores, aqui pensando, você falou que não pode entendeu? guardar essas coisas. Não tô guardando, eu estou raciocinando então, para dar uma você resposta tem 10 segundos de adequada, resposta. entendeu? Aqui, ó. Não. E também fiquei impactada com as baratas, que eu até fiquei meio cismada. Isso aqui não tem barata, aqui não tem. né? Já vi aqui na Ativa FM. Gente, mas aqui eu vou tem. falar a verdade. Eu fiquei imaginando umas baratinhas já voando, carregando as coisas do condomínio. Eu acho que isso tá acontecendo por Thiago, aí. Não, eu lembrei de uma outra cobertura aqui que é de suma importância, que vai cobrir se o rapaz, né, o cidadão, ele roubar bens de terceiros. O que vai cobrir nessa situação é a cobertura de roubo de bens de terceiros. Interessante isso aí. E Então é também, uma cobertura diferente, né? Exatamente. E existe a cobertura também de roubo de bens do condomínio, tá? Então, responsabilidade civil do condomínio que pode vir a ser utilizada caso o condomínio não contrate essas coberturas que eu falei e o morador se sinta lesado, né? Então, ele vai acionar o condomínio na justiça e, caso o condomínio seja condenado, usa-se a responsabilidade civil do condomínio. Se o condomínio tem a cobertura de roubo de bens e roubo de bens de terceiros, roubo de bens dos moradores, roubo de bens dos condôminos, enfim, né? Existem várias nomenclaturas para essa roubo de bens. Pode ser utilizado a cobertura de roubo de bens dos moradores também, tá? Para bens dos moradores. E para os bens do condomínio é o roubo de bens mesmo do condomínio. Isso é seguro condominial com Lisiane. Lembrando que quiser ver um pouquinho mais da nossa playlist Seguro Condominial, tem muitas dúvidas. Falando que a gente fala aqui do produto seguro, né? Lembrando que, na maioria das vezes, essas coberturas não têm franquia, tá? Na maioria das vezes, na maioria das seguradoras, essas coberturas não têm franquia. Ou seja, né, você comprovou aquilo que foi roubado e a seguradora vai solicitar os valores e você vai ser ressarcido. Isso é importante também a gente lembrar, que a gente vem sempre falando aqui durante quase 6, 7 meses, é importante convidar o corretor de seguro e o condomínio ver qual é a necessidade, como é que é, porque às vezes a gente quer comparar um ao outro, né? Tal condomínio, mas aqui talvez aquele condomínio não te atende como tal condomínio. Às vezes, por exemplo, eu não recebo tantos terceiros, então não vale a pena essa cobertura. Mas se eu recebo muito terceiro, vale a pena, né? As pessoas podem estar questionando, né? Que eu fico aqui imaginando também o que as pessoas podem vir a questionar. Como é que a seguradora vai indenizar? Muitas vezes as pessoas, os objetos são tão antigos que as pessoas não possuem nota fiscal, né? Isso é muito comum.
E aí, como é que você vai provar? Como é que a seguradora vai te indenizar? Primeira coisa que tem que ser feita é você chamar a polícia para fazer a perícia, tá? E durante a perícia vai ser tirado fotos, vai fazer um laudo, tá? A seguradora, ela indeniza também por fotos, porque quando você tem um bem roubado, muitas vezes fica vestígios daquele bem na sua casa. Fica a sujeira debaixo do bem. Fica a sujeira, exatamente. Nesse quesito aí é muito positivo a sujeira, viu? Que a seguradora, ajuda, né? A seguradora vai Se indenizar tiver teto de através areia, né? Aí determina o tempo, né, do produto. Exatamente. Né? Se é A novo, seguradora se não é. vai te indenizar conforme a sua sujeira. Datação por sujeira, por poeira. Exatamente. Mas é legal, ele consegue determinar isso, né? Lisandro, contra o caso aqui, tô com um caso de Curitiba, que eu tava pesquisando e achei interessante ver essa reportagem. Um condomínio lá teve um desbarramento, que fala quando cai o muro? Desmoronamento. Isso, caiu o muro nos veículos, né? E nisso os moradores foram ficar tranquilos a primeira instância, depois foram procurar o síndico. Ah, vai cobrir o seguro? Ele falou, não vai cobrir, porque não tem essa cobertura. Como é que funciona nesse caso? Uma coisa tem a ver com a outra? O que cobre essa cobertura? Essa cobertura, ela vai cobrir os prejuízos causados aos bens de terceiros e vai reconstruir também o muro, dependendo do que causou o desmoronamento, tá? Depende, vai ser analisado se foi um desmoronamento por erro de projeto ou por... Uma infiltração. Exatamente, um caminhão que por bateu. falta de... se foi um caminhão que bateu, se o caminhão não tem seguro, né? Se tiver, ele vai ter que cobrir, vai ter que arcar com tudo. Mas se não tiver, aí... Mas é o que eu tentei, ou seja, a pergunta que eu faço é, dessa cobertura, eu tenho que contratar também para terceiros um valor X? Não, é o valor que você Pra contrata reconstrução? na cobertura, ele reconstrói e... E aí Dá ele vai distribuir cobertura esse pra valor terceiro. para indenizar o que foi atingido, os carros ou não? Olha só, você pode estar utilizando duas coberturas nesse processo aí. A de desmoronamento e a responsabilidade civil também. Entendeu? Concomitantemente. A responsabilidade civil para poder pagar os bens de terceiros e o desmoronamento para reconstruir. Isso é bem interessante, porque isso que é importante. A gente percebeu que em Samambaia teve uma chuva forte uns tempos atrás e teve muito destalhamento em alguns condomínios aqui. E teve muito síndico que fez por conta própria. O que aconselho? Síndico, procure seu corretor, porque ele vai te orientar de como fazer Agora, deixa eu isso, te falar. como fazer, desenvolver Deixa eu isso te aí. falar uma coisa. Tem que avaliar o motivo da queda e o tipo de muro, tá? Porque muro de arrimo, nenhuma seguradora cobre. Por quê? Porque de quem é a responsabilidade do muro de arrimo caso ele venha cair? O É de entendo que quem governo construiu, fez, né? de quem fez. Depois Entendeu? de 5 anos, ninguém mais aparece. Verdade. Entendeu? Agora, assim, quando a gente fala de seguro, eu fico lembrando daquele seguro do Zé Curubu, que tudo que o pica-pau sofre, o seguro não cobre. O cara cai lá do prédio, o seguro não cobre, porque você caiu do prédio e estava ventando no sentido contrário. Vamos pensar no seguinte. Eu como síndico, eu vou fazer a contratação de um seguro para mim, para o meu condomínio. Como é que eu posso ter um seguro com um custo-benefício acessível, mas que, por exemplo, vá cobrir igual aconteceu na Asa Norte, uma parte da laje infiltrou e essa laje caiu. Só de carro lá tinha aproximadamente uns 2 milhões. O que é um custo-benefício acessível? Porque o que é acessível para você, Sim. muitas vezes não é quando, tão acessível quando eu falo pro outro. custo-benefício, porque assim, eu pensando no seguinte, igual aconteceu nesse condomínio lá da Asa Norte. Foram aproximadamente 2 milhões só de carro. Isso, Então, exatamente. como eu, síndico, vou calcular o que seria? Porque, por exemplo, o corretor chega lá para mim. O que muitas vezes o corretor quer? Ele quer vender o produto dele. Então ele fala, vou te colocar aqui contra danos ao bem de terceiros, né? Que no caso iria cobrir esses veículos.
como estipular um valor? Como eu, síndico, vou pensar no seguinte: olha, na minha garagem aqui tem uma Ferrari que custa 1 milhão. Se essa Ferrari aqui... Não tem como. Não tem como, a não ser... a única maneira é você sentar com um corretor sério e esse corretor, ele vai te auxiliar. Ele vai te prestar uma consultoria, ele vai te passar um orçamento e aí você vai analisar se o valor que está sendo cobrado está dentro das suas condições. Sim, porque... O correto, o que eu acho que seria assim, a glória, seria os corretores participarem das assembleias de prestação de contas e apresentar uma estimativa do seguro para o próximo ano. Uma estimativa que eu falo por quê? Porque o preço pode mudar, mas aí você pega aí o valor do seguro apresentado e joga aí uns 10%, 15%, mais ou menos. Entendi. Agora, assim, vou mudar a minha pergunta. Como que você chega lá no meu condomínio e me apresenta um orçamento para me estar segurado? Então, por exemplo, eu tenho um Ferrari lá na minha garagem, eu tenho um Porsche na minha garagem, eu tenho um condomínio que, às vezes, o condomínio é uma torre, como igual o da Asa Norte. É um condomínio que é uma torre, fuleirinha, com nada. Mas a garagem tem 2 milhões de carro. Não tem como o corretor, eu falo assim, o ideal é o corretor visitar pessoalmente o condomínio. Esse é o ideal. E você extrair as informações do síndico, conversando. E outra coisa, não tem como. A função do corretor é extrair as informações para que ele possa montar um produto que vale atender. Então, assim, o que eu faço? Eu chego no síndico, eu não vou com o script pronto, porque é muito pessoal o seguro de um condomínio, é muito pessoal. O que eu contrato para um condomínio não serve para o outro. Então, não existe um pacote fechado. É chegar e conversar mesmo com o síndico, extrair as informações dele. O quanto que você tem, o quanto que você acha que é explicar para o síndico o que cobre cada cobertura. Por exemplo, a responsabilidade civil. Falou, você tem aqui contratado 300 mil. Se acontecer um alagamento aí, não, um alagamento não. Se acontecer um desmoronamento, como ocorreu lá na Asa Norte, o quanto que eu teria que colocar aqui nessa apólice para poder te dar uma cobertura de forma confortável. Entendeu? Aí o síndico vai falar, olha, eu tenho carros aqui que valem 50 mil, mas também tenho carros que valem 300, 400 mil. E aí você chega num consenso junto com o síndico. Assim, o que é importante... É extrair as informações. É o corretor saber extrair as informações. Você tem que saber extrair. Você tem que funcionar como um repórter, entendeu? Sair questionando e extraindo as informações. A gente bateu na tecla, eu falo porque também sou corretor de seguros, né? A gente sempre está visitando os condomínios. Eu costumo dizer o seguinte... Próximo a arrochar vai ser você. Pode ser, não tem problema não. O que acontece? Por exemplo, um exemplo, nesse caso aí, porque o seguro é composto por quê? Por uma cobertura básica, que é obrigatória, e mais uma... a cobertura de incêndio e as adicionais. Então, essa é uma adicional. Então, por exemplo, vamos lá. Danos elétricos. Um exemplo, eu tenho 2 elevadores, é um X. Se eu tenho um elevador, é outro X. Por quê? É para cobrir algum dano que vai acontecer. Então, às vezes, num carro, por exemplo, eu chego no condomínio lá que a gente foi visitar, que o cara tem 15 mil de vidro, quebra de vidro, sendo que ele só tem a entrada do condomínio de vidro. Para que isso? Então ele está contratando a mais, porque quando ele for utilizar, ele não vai utilizar. E às vezes a franquia vai ser maior que aquilo lá. Então não vale a pena. Não vale a pena. Pro outro cara já atende. Então às vezes fica até o mesmo valor. Só que você consegue equilibrar para atender de menor. Exatamente. Porque eu tive síndicos aqui que a gente conversando e falou assim: a minha seguradora é ruim. Eu falei, não existe seguradora ruim, existe produto mal vendido, mal contratado. Nesse caso dos carros, como é que funciona? Você faz uma média. Porque se for pegar, por exemplo, a Ferrari, o Porsche, o Fusca, se você pegar esse valor todo, o valor vai ficar lá no espaço. Então você faz o quê? Uma estimativa. Porque não vai cair tudo de uma vez.
né? E lógico que tem que ter uma estimativa. O que a gente vem falando muito pro síndico é o quê? A gente abrir a mente, por quê? Até hoje se falava da lei. É obrigatório ter o seguro. Mas peraí, mas o que me atende? Por exemplo, nesse caso, sabe que seria importante? Um RC, aquele quando dá para carro, Lise. Responsabilidade civil guarda de veículos. Pronto, esse guarda de veículo tinha que ser alta. Por quê? Pô, tem o Ferrari, eu tenho o Porsche. Aí eu vou no outro condomínio do cara, tem carro popular aqui, então não pode ser o mesmo valor. Ah, mas aquele condomínio ali é X. Por quê? A frota de veículo deles, se for colocar em valores, é baixa. Então por que eu vou ter um RC, como é que é o nome da cobertura? Guarda de veículos. Guarda de veículo alta. Não tem necessidade. Então, no caso, a minha pergunta era justamente essa. Como que era feita essa elaboração? Por quê? Eu já vi muita gente reclamando. Na verdade, também muito disso daí é do mal profissional que está vendendo o produto. Da pessoa chegar, meu seguro é 100 mil reais, um exemplo. Mas por que é 100 mil reais? O cara ele não consegue distinguir o valor agregado naquilo. Então, o que acontece? O cara está aqui na Samambaia, em um lugar onde o espaçamento das edificações é grande. Qual a probabilidade dele de ter um dano da natureza? Gigantesca. Dá uma chuva de vento, muito temporal, área desguarnecida. Tem muito alagamento aqui. Vai ter o quê? Também. Alagamento, vai ter o telhado dele que está voando. Aí ele vai acionar o seguro, aí não, isso é danos da natureza, o seguro não cobre. Não, aí não, seguro cobra. Acontece o seguinte. Sim, não, quando não tem... O que acontece é o seguinte, o que acontece na realidade é o quê? A pessoa contrata muito baixo, aí quando vai utilizar, não atende. Não, é justamente isso. É a questão da venda que não é feita. Exatamente, é o que a gente vem batendo na tecla. O cara, às vezes o vendedor, ele não sabe chegar lá e falar, olha, isso daqui, ó, você mora na Samambaia, você corre risco de estelhamento, o índice aqui é alto, o índice de alagamento aqui é alto. Se eu tiro aqui, ó, cobertura por danos da natureza, se o seu muro cai porque ventou, choveu e caiu... Você não vai ter cobertura. Outro exemplo, pra você ter ideia, que a gente depara muito é o quê? Nessa cobertura básica que tem a reconstrução. Tem muito condomínio que está pagando a mais porque o cara coloca o valor de venda de mercado. Exatamente. E a seguradora não calcula dessa maneira. Ela calcula a reconstrução. Então muitas vezes está pagando, por exemplo, o meu imóvel para reconstruir custa 1 milhão. Aí o cara, mas o preço de venda é 1,5 milhão. Beleza. Você está pagando $500 mil a mais. Porque a seguradora não vai te ressarcir dessa maneira. Ela vai pagar para reconstruir. Muitas vezes você vai falar isso para o síndico fala, mas você está depreciando o valor do meu imóvel. Não estou depreciando o valor do imóvel. Existe um cálculo que não sou eu, não fui eu que fiz o cálculo, que a seguradora se baseia através deste cálculo para poder fazer a sua reconstrução. Ela não vai pagar o valor do imóvel, porque o valor do imóvel contempla o valor da terra nua. E não tem sentido a seguradora pagar o valor da terra nua. Ela não está comprando o imóvel. É verdade. Isso resume muito realmente no tipo de vendedor. Tem muito vendedor. E eu vou resolver o problema de vocês. Gente, venha fazer um treinamento de capacitação, de vendas, de abordagem, marketing pessoal. Vocês não vão ter problema com esses vendedores. Vão ser profissionais de venda. Opa. Porque realmente, gente, em muitas coisas de produto, principalmente seguro, que envolve vidas, que envolve preço, nós temos, infelizmente, profissionais que visam o quê? Financeiramente falando, empurra, vendi minha parte, agora se vira com a seguradora, que eu não tenho nada a ver. Então, cai muito. Todas essas... que a gente falou de cultura, lembra? De preço. Então, a pessoa vai ver o final, deu quanto no final, e acaba não fazendo análise do que realmente ela precisa, não faz toda essa consultoria que precisa, não atende direito as pessoas. Por quê? Porque está vendo realmente só o custo. O benefício, ele não lembra de analisar essa palavra. O profissional, o treinamento do profissional em qualquer seguradora, acho que em qualquer empresa, se você não trabalhar bem o seu colaborador, ele acaba queimando a sua empresa. E eu já tive muito trabalho, principalmente com corretor de imóveis. A gente tem uma dificuldade de vender um imóvel falando que é outro imóvel. Então, assim, eu prezo muito. Por isso que eu entrei nessa área, de trabalhar com pessoas e realmente você está vendendo, não é um produto, você está vendendo sonhos, você está vendendo vidas, você está vendendo muito mais do que aquilo ali físico. Exatamente. Isso é interessante, o que eu vou ressaltar o seguinte. Teve vários condomínios que a gente visitou, ficou o mesmo preço. Só que o que acontece? A gente reajustou. Porque, igual eu falei pra você, às vezes eu vou lá, por exemplo, um RC terceiro. Se eu não recebo tanto terceiro, não precisa ser alto. Mas se eu sou um condomínio grande que recebe muito terceiro, vale a pena. Por isso que a gente fala, cada situação é uma situação. Entendeu? Isso que a gente tem que bota na cabeça do síndico é isso. Ah, mas do fulano de tal é tanto. Beleza, mas o seu? Pô, o seu tem mais bomba, o seu tem mais não sei o quê. O seu tem, então, assim, isso cabe quem está fazendo a venda. A venda, exatamente. Ela está vendendo, ela não está vendendo simplesmente um produto.
A não ser que ele esteja fazendo, ó, eu preciso ter 3 mil de comissão esse mês. Não, moço, essa aqui tá ótimo pra você, ó, paga pouquinho o seu condomínio. Nem precisa, nem vai acontecer, deixa eu ser pessimista. Aí Eu ouço acontece, né? muito isso. Profissionais. Eu ouço muito isso. Ah, eu faço seguro pra isso aí não dá pra fazer. usar. Eu faço seguro pra não usar. Falei, eu espero que você realmente não use. Mas eu te digo uma coisa, ó, se você sente que você quer seguro barato, você não me procure, não. Agora, se você quer um seguro, se você quer ser orientado e pagar um preço justo, aí você me procura. Seguro barato, tô fora. Fala, Pode Miss. pra Aí vem de concorrência. novo a qualidade, não o preço, né? Exatamente. E aí eu fico pensando aqui, como é que um cara que tem um Porsche, que tem um BMW, tá num prédio fuleiragem. Condomínio fuleira. E um cara que mora aqui, que tem alagamento, tem um carro. Qual Por que é o não tem uma próximo? lancha, velho? Ouvi falar que tipo de morador é esse que tem um poste e mora num condomínio fuleira? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui num condomínio, condomínio de apartamento de 120, 130 mil reais. Tinha um Camaro SS 2017 na garagem. Ah, velho, o cara gosta de Não. carro, né? Eu vi um Camaro, eu vi Dodge Ram, carro de 200, de 300 mil reais. E aí eu comecei a olhar pros carros, eu comecei a prestar atenção nos carros, porque aquilo me chamou a atenção. Tudo empoeirado. Ou tá pedido pelo banco, ou é roubado, só pode. Mas aí, galera, quem Gente, quiser isso é ver preconceito. um pouquinho mais sobre o seguro Ou condominial. faltou dinheiro pra botar gasolina, tá muito tempo parado lá. É, a bike, né? Galera, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre seguro, lá na nossa playlist Seguro Condominial, Lisiane tira várias dúvidas. E ressaltando mais uma vez, chame seu corretor de seguros pra ir visitar seu condomínio, Acabou? conversar. Acabou? Não, tô vendendo meu peixe também, posso dar. Todo mundo vende Já aqui. tá me vende. mandando embora? Eu tô quase isso, sabe? Olha, foi assim, olha só, foi uma despedida velada, entendeu? Pessoal, quem quiser comprar seguro, tudo bem, beleza? Vamos pro intervalo, até mais. Já que você pediu, vende seu peixe.